A maternidade de substituição ou o voto para as eleições europeias são apenas alguns dos temas que mereceram a atenção dos bispos na sua recente Assembleia Plenária. Connosco está o Padre Manuel Murjão, secretário da Conferência Episcopal. Muito obrigado por estar na nossa companhia, Padre Manuel. Com muito gosto. Foi uma Assembleia Plenária onde houve o processo eleitoral para as comissões, também para a presidência. Não foram grandes as alterações. A presidência continua entregue a Dom Manuel Clemente, foi reconduzido para mais um triénio, e nas comissões episcopais também não houve muitas alterações. Exato. Foi o resultado que se esperava, como é costume. Apenas, talvez, e como estou incluído, o secretário da Conferência Episcopal mudou. E é uma feliz mudança para alguém muito competente, que foi um excelente colaborador durante estes últimos 4 anos, como diretor do Secretariado-Geral do Episcopado, o Padre Manuel Barbosa, deoniano, e que me sucede. Tenho muito gosto nisso, foi também nestes anos um bom amigo. Fica a Conferência muito bem servida. E os outros órgãos foi aquilo que se esperava e, portanto, nenhuma surpresa especial, porque normalmente ficam 2 mandatos, 3 mais 3 anos, foram esses mandatos que eu concluí e acho que vai tudo correr pelo melhor. Foram também debatidos outros temas, nomeadamente eu destaco uma nota pastoral sobre Frei Bartolomeu dos Mártires, a assinalar os 500 anos do seu nascimento. É uma figura central na história da Igreja Portuguesa e também na história da Igreja Universal, dada a sua relevância também no Concílio de Trento. É uma figura muito marcante na dinâmica pastoral da Igreja. Sem dúvida. E talvez não esperássemos que um bispo aqui do fundo da Europa, do extremo ocidental da Europa, fosse uma figura tão marcante no Concílio de Trento. O Concílio de Trento, que teve lugar em situação complicada, tinha havido a divisão do protestantismo, o que é que se fazia, e Dom Frei Bartolomeu dos Mártires chamou a atenção que, em primeiro lugar, é a reforma da Igreja que devemos procurar. Mesmo é conhecida aquela frase proverbial, apelando aos cardeais e bispos para a sua própria reforma. Falava também, naturalmente, dele. Os eminentíssimos e reverendíssimos senhores precisam de uma eminentíssima e reverendíssima reforma. Eu acho que todos devemos dizer isto, pessoas da Igreja, para nós mesmos e começando pelo topo. Portanto, ele foi essa pessoa-chave para a renovação da Igreja. Por isso é modelo atual. E, aliás, como sabe, tem o processo de canonização em curso e é muito esperado, e particularmente pelas dioceses de Braga. Ele foi arcebispo de Braga durante quase 20 anos, e também Viana do Castelo, onde ele veio a falecer no convento que ele tinha mandado construir, e aí veio a falecer. Portanto, também já foi patrono dos bispos eméritos. É uma figura, ele foi beatificado em 2001 pelo Papa João Paulo II, mas fazendo esta ponte com o Papa Francisco, há quem identifique algumas semelhanças na sua ousadia pastoral, na forma como se posicionou diante da Igreja, querendo um bispo próximo dos fiéis da sua diocese, os bispos a residirem nas suas próprias dioceses. Ele empreendeu visitas pastorais precisamente para o aproximarem das pessoas. É a tal expressão do Papa Francisco do pastor a cheirar a ovelhas, não é? Que ele de alguma forma intuiu logo nesta época. Exato. Eu acho que o Papa Francisco se sentirá elogiado ao ser comparado com o Beato Bartolomeu dos Mártires. E esta liberdade de quem está para servir e não para ser servido, em que sabe unir o ofício ao benefício. E não como naquele tempo, era muito comum um pároco, um bispo, estar longe da sua paróquia, da sua diocese. E, portanto, ele viveu esses 20 e tal anos
calcorreando a Diocese de Braga, que naquele tempo compreendia o território de Vila Real, Viana do Castelo, Bragança, e, portanto, foi verdadeiramente um pastor junto das suas ovelhas. E é esse serviço pastoral que nós pedimos a todos os que são pastores, não apenas no nome, mas na realidade, particularmente aos bispos e aos sacerdotes. Em análise nesta Assembleia Plenária, mereceu também a reflexão do Episcopado uma proposta de alteração legislativa que decorre na Assembleia da República e que sobre a maternidade de substituição, vulgarmente conhecida como as barrigas de aluguer. E o Episcopado foi muito claro ao condenar de forma muito evidente esta prática e esta possibilidade de se colocar em letra de lei, não é? Uma Exatamente. prática que condenam. Claro que o ideal de ter filhos é muito belo e sumamente louvável, mas não pode ser por todos os meios. Quem não os pode ter por razões da sua fisicidade, como não ter útero e outros fatores, deve ver que há a maternidade de substituição chamada adoção, que é muito bela. E às vezes há casais que já têm filhos e que adotam mais um. Conheço algum caso até que adotou um filho deficiente. É muito belo. Mas na maternidade e na paternidade está em primeiro lugar a criança. Os pais são para os filhos e não os filhos para os pais. E neste caso das barrigas de aluguer há uma instrumentalização da criança. O ser mãe, seguramente, todos o sabemos, não é uma questão de ser uma incubadora. Há, nesses 9 meses de gestação, uma relação de mãe-filho que se vai criando e que não se pode aligeirar a seguir, empresta-se, aluga-se, dá-se ou vende-se, que é também o grande perigo. Acho que é um idealismo, uma utopia pensar que uma mãe faz isso gratuitamente, um serviço. Mas só uma mulher, numa situação de verdadeira, profunda necessidade, é que vê que fará esse serviço para ser recompensada, porque está numa situação tão má que precisa de chegar a esse extremo de uma maternidade. Como é depois? Se tem um filho deficiente, se depois quer reclamar o filho, digamos, entra-se numa complicação legislativa, afetiva, vivencial, que será traumatizante para a mãe biológica, para a mãe que alugou o seu útero e para a criança que nasce. Com quem é que se vai relacionar? Como é que vai ser? Por isso, certamente que o parecer dos bispos é profundamente desfavorável contra esta ideia que, no fundo, tem uma bela ideia, que é ser pai, ser mãe, dar vida a uma nova vida, mas certamente não desta maneira. Concluímos com a análise da nota pastoral, votar por uma Europa melhor. As eleições para o Parlamento Europeu estão aí à porta e os bispos pronunciaram-se também acerca deste dever cívico, mas um dever cívico que é para exercer em consciência e levando os cidadãos também a conhecer bem as propostas políticas que estão a votos, não é? Exatamente. Acho que há a tentação, que é normal, vou votar naquilo que não conheço, a Europa, como é que vai ser? Depois conhecemos casos tristes de políticos não responsáveis, mas eu acho que é uma tentação o absentismo, porque há todos estes riscos e de não acertarmos até, incluindo-se conhecendo o programa, porque podem não cumprir. Mas o absentismo será uma arma que facilmente se vira contra quem a usa. Porque depois sou capaz de dizer, afinal, como está este partido, aquele parlamentar que não é consciente, aquele partido que não seguiu o seu ideário, mas o senhor nem sequer votou, é um pouco
como eu querer a taluda da sorte grande sem comprar um bilhete. Aqui. Importa também ter a consciência de que a unidade europeia e o verdadeiro espírito europeu precisa do pronunciamento dos cidadãos, não é? Sem dúvida, precisa do pronunciamento dos cidadãos. A Europa do futuro, a que os anos que vêm à frente dependerão destas eleições. E, portanto, eu acho que não podemos deixar isto por mãos alheias, mas ser conscientes e, no ato de votar, não trair a nossa consciência. E o cristão, seguramente, tem que votar segundo os valores do Evangelho de Cristo. Muito bem, Padre Manuel Mourejão, muito obrigado por ter partilhado connosco estes tópicos essenciais da Assembleia Plenária do Episcopado, a análise aos temas que marcaram os trabalhos do Episcopado reunido em Fátima na sua Assembleia Plenária.